Né? Quem tiver pergunta, por favor, a hora é agora. Exatamente. Não tenho vergonha. Aproveita. Pergunte. Cadê o Felipe? O Felipe nem tem pergunta. Cadê o Felipe? Tá fazendo Todd. Certeza. Ó, tô vendo aqui que o pessoal tá só elogiando. Eu tenho. Thalita. Eu tenho, Silvio. Eu fiquei com uma dúvida na parte da metodologia. No começo você falou que esse material geralmente que vocês encontram, vértebra, é um material muito delicado. E aí primeiro vocês fazem a inferência, a análise morfológica, e depois vocês partem para uma molecular. E essa molecular eu fiquei meio perdida. Vocês pegam os dados e jogam numa matriz para fazer essa inferência molecular? Ou vocês chegam a coletar o material, tirar um pedacinho? Como é que funciona? Então, Thalita, isso realmente eu acabei falando por cima, né? Porque se fosse destrinchar ia demorar muito. Mas é assim. No caso da boipeba, não existe material molecular preservado, né? E quanto mais antigo é o material, mais difícil é de se encontrar material genético preservado. No caso, a gente monta a matriz com os caracteres morfológicos só para os fósseis e para os viventes também, né? Então, os viventes vão ter o morfológico e o molecular. Então, eu vou construir um script em que eu consiga colocar todas as características morfológicas e molecular para os táxons que são viventes. Para os fósseis, eu vou colocar só e a molecular, na verdade, vai ser um monte de tracinho, porque não vai ser aplicável. É como se fosse o que a gente chama de missing data. Então, você não vai ter a informação. Existem trabalhos que os fósseis têm a sequência molecular, como é o caso de mamutes que são preservados, criopreservados no gelo, né? Então você encontra o DNA, você consegue extrair pelo protocolo e consegue a sequência, mas acaba sendo mais raro. Existe uma serpente que é o Onamp, da Austrália, que é do Pleistoceno, que o meu orientador está tentando sequenciar. Existe um material preservado, o que seria muito interessante, mas infelizmente não são todos que se preservam, né? E geralmente são os mais novos, digamos assim, em termos geológicos. Entendi. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Ó, tô vendo só o pessoal te parabenizando aqui. E perguntas, gente. Ninguém perguntou nada no chat? Até agora nada. Bom, se ninguém perguntar... Oi, Silvio. Felipe. Essas serpentes aí, elas ficam o tempo todo debaixo da terra ou de vez em quando elas dão um rolê? Como é que é? Quando chove, elas dão um rolê. É o mesmo para anfisbena. Agora está no período de anfisbena, por exemplo, que é uma outra escamata. Quando acaba chovendo muito, os bichinhos acabam saindo, né? Porque senão morre afogado. Mas a maior parte do tempo eles ficam tudo debaixo da terra. É engraçado, né? Porque você falou que saiu do mesmo lugar do Monte Altos Sucos, né? Sim. E é um material bem preservado, bem articulado. E geralmente uma das hipóteses de por que esses bichos são bem completos é porque eles se enterravam, né? E aí, quando a gente tem um exemplo de uma serpente fossorial, ela não está tão bem completa. Você tem alguma desconfiança de qual foi a causa mortis dela? Então, Felipe, como eu disse para você, ela provavelmente ela não seria fossorial total, né? Ela tem um espinho neural grande, e ela tem um tamanho relativamente grande, então provavelmente a boipeba seria semifossorial.
Ela estava tá. em todos os lugares, ela não estava completamente enterrada. Entendi. Faz sentido. Mas tem outra coisa interessante também, que no mesmo material, isso eu esqueci de mencionar, tem no material suplementar, a gente encontrou uma outra sequência de 3 vértebras articuladas próximo do lugar, mas que não era boipeba. É uma segunda serpente com outras características. Só que era uma serpente que ela não tinha como descrever, porque ela não tem uma diagnose. É um ofídio indeterminado. Silvio, tem mais 2 perguntas para você aqui no chat. Pode perguntar. O Jonathan, que pergunta como saber... Eu vou fazer uma de cada vez e aí você vai respondendo, tá? Como saber em que posição a vértebra ocupa para reconstruir todo o indivíduo? Qual, por exemplo, sim. Essa é uma pergunta bem interessante. Em serpentes, em geral, a gente sabe dessa posição a partir de umas estruturas que elas se chamam quilemal e hipapófise ou pleroapófise. A boipeba, embora a gente não possa afirmar com certeza, ela é provavelmente uma vértebra do tronco médio para a porção posterior. Porque assim, a serpente ela vai ter uma divisão de... Tem como abrir e mostrar lá no seu paper? Tem alguma coisa que dá para mostrar? É que na verdade eu precisaria mostrar um esqueleto completo de serpentes. Eu acho que eu não tenho nada aqui. Deixa eu ver, coisa, sei lá, alguma coisa no Google, só para dar uma noção pro pessoal de anatomia, assim. De onde para onde você está falando? Deixa eu ver aqui. É que nunca... Deixa eu ver aqui. Aproveitando enquanto você está procurando e fazendo uma pergunta mais ou menos parecida com a do Jonathan, para não perder o gancho, em serpentes, as vértebras elas têm uma variação boa de morfologia para você realmente saber? Tem sim. É boa a variação? Tá. Só deixa eu salvar uma imagem bem tosca. Deixa eu tentar espelhar aqui para mostrar para vocês. É que é difícil quando não tem a imagem da vértebra em si. Vocês estão vendo a imagem? Tô vendo. Ó, aqui a gente tem uma serpente e a gente tem basicamente o esqueleto que é composto assim de vértebras, né? Ó, a gente tem as vértebras que elas vão se chamar as vértebras anteriores, que elas vão do atlas e axis, que são as primeiras, até mais ou menos essa região, que elas vão apresentar um processo na parte ventral que ela se chama de hipapófise. Ela apresenta, quando a gente pega o centro, vocês estão, eu não sei qual é que eu estou mostrando, vocês estão vendo a minha setinha? A hora que você apontou aí até essa primeira parte, dava para ver a setinha. Dava para ver? Tava dando para ver. Então, ela vai ter esse processo... Peraí, deixa eu ver se eu acho... Deixa eu ver se eu acho um dos papers aqui. Mais fácil de enxergar. Ó, mas antes eu vou mostrar a parte regionalizada. Vamos lá. Ó, então você vai ter essa parte mais ou menos até aqui, que elas são conhecidas como vértebras anteriores. Elas vão apresentar algo que se chama hipapófise, que é uma projeção na parte ventral. É bem fácil de ver. Você vê assim que tem tipo um espinho, é como se fosse um espinho neural na porção ventral. Então, se você achar uma vértebra isolada com essa hipapófise, você já sabe automaticamente que é uma vértebra pertencente a essa região. E daí você vai ter essa vértebra, as vértebras que são conhecidas como pré-colocais médias
vai ser toda essa parte da coluna aqui. Vai corresponder quase a toda essa parte da coluna, que é a porção que você vai ter uma quilha emal, que vai ser só uma projeçãozinha leve da hipopófise. E daí, a partir daqui, você vai ter a parte posterior, que você vai ter uma fossa subcentral, que ela é bem concentrada, né? E nessa parte de trás, você vai ter algo que se chama as vértebras cloacais. As vértebras cloacais vão ter algo que se chama hemapófise, que as costelas são fundidas e bifurcadas. E depois você vai ter as vértebras caudais, que vão ter só pleurapófises. Então existe uma diferenciação morfológica assim nítida. A boipeba deve ter sido da parte média até a parte posterior, que corresponderia mais ou menos a essa região. Não dá para ter certeza, mas você consegue inferir o tamanho total utilizando isso, mesmo com um pedaço de vértebra, né? Você consegue ver o tamanho total, mas você não sabe inferir em que posição necessariamente ela está. Entenderam? Deu para sacar, Silvio, deu para sacar sim. Então, se quiser eu posso procurar, mas Não, mas deu para entender. Eu acho que o importante era a gente entender que ao longo a gente sempre acha que a anatomia da serpente é um negócio tudo igual, monótono, né? Mas tem as variações em detalhe, né, que são possíveis. Inclusive, existe até um paper que saiu na Nature, que é muito legal, que é do Polly e do Red, que eles correlacionaram morfometria geométrica dos esquamatas com as vértebras e a distribuição de vértebras torácicas, vértebras cervicais e vértebras posteriores nos bichos, né, vértebras caudais, e correlacionaram isso com o padrão de expressão de genes ROX, e com isso eles provaram um ponto super interessante, que é que as serpentes têm pescoço. Olha só. Ou seja, existem vértebras cervicais em serpentes, e se fosse usar uma gravatinha, seria mais ou menos na região aqui. Ah, que sensacional.